Vasco estreia hoje no Brasileirão. Pega o Mirassol fora de casa às 8 horas da noite com transmissão ao vivo do Sport TV. E a escalação deve ser a seguinte, ó. Vamos ver junto? Léo Jardim no gol, Pumita na lateral direita, dupla de zaga com Cuesta e o Robert Renan e o Piton na lateral esquerda. O meio-campo deve ter o Cauã Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho e lá na frente, Nuno Moreira, Andrés Gomes e GB. Os novos reforços, Marino e Brenner, ainda não jogam. E a galera já tá sentindo falta do Ryan e do Verratti. Marino, sabe quem é? O Inestrosa? Conheço. Marino é como Inestrosa quer ser chamado. Que tá falando aqui é Marino. É uma homenagem ao pai. E o Marino se apresentou cheio de personalidade. Eu sou um jogador que gosta muito do drible, que gosta muito de pisar na área, de fazer gol. O colombiano chegou ao Vasco junto com outro reforço pro ataque. Brenner, anunciado ontem. Os dois têm uma missão, substituir os artilheiros do time no ano passado. Era referência, né? Até porque o ano de 2025 passou muito por ele, o do Vasco, né? Ele deu uma arrancada muito grande no Vasco. Ryan e Verratti juntos marcaram 47 gols em 2025. Vai sentir saudade desse cara aqui? Com certeza, né? O Pirata chegou no momento que o Vasco mais precisava e deu conta do recado, né? Sem Verratti e sem Ryan, o Vasco precisa encontrar um novo homem-gol para 2026. O clube contratou 2 atacantes que já estão regularizados, mas ainda não estrearam e não vão jogar hoje contra o Mirassol. Mesmo assim, o nome deles já está na boca do povo. O Bremer vai estourar. Peraí, Bremer é o zagueiro que passou pela seleção. O atacante do Vasco é o Brenner. Eu creio que ele vai ser um homem-gol do time. 2020 foi a última temporada do Brenner no Brasil e também a melhor da carreira dele. Fez 22 gols em 44 jogos pelo São Paulo de Fernando Diniz. Com um detalhe, dos times cariocas, só não fez gol no Vasco. Marcou 2 contra o Botafogo e 3 gols em cima do Fluminense e também do Flamengo. Olha o Hugo, que é isso? Brenner! Gol! Com Brenner no elenco, ao lado dos colombianos Andrés Gomes e Marino Inestrosa, a torcida começa a se animar. Os dois pontas, os dois Colômbia, mas juntamente com o Brenner vai dar um ataque estourado. Se Deus quiser, em 2027 uma Libertadores. É isso aí, eu quero saber o que mais o torcedor vascaíno está esperando nesse Brasileirão. A nossa repórter mirim Sofia Oliveira foi descobrir. E aí, tá tudo pronto? Vamos, vamos! Oi, gente, eu sou a Sofia Oliveira, tenho 8 anos e sou a repórter do Vascão aqui no Brasileirinho. Vamos com tudo, Vascão! Tá triste com a saída do Ryan? Muito triste. O nosso pirata vai fazer falta? Pô, o Verratti era nosso atacante, né? Depois o Diniz parou de aproveitar ele. Vascão no Brasileirão, quais são as suas expectativas? Me conta. Vasco campeão, com certeza. Com essas contratações aí, a Colômbia inteira veio. Gente, temos aqui um torcedor direto do Amapá. Veio pra cá, estreia contra o Amapá, fora de casa. Eu falei o quê? Amapá. Ah, tá. Jogo do Vasco contra o Mirassol, fora de casa, o que você acha? Eu acho que o placar vai ser 2-0. Sua esposa é flamenguista e você vascaíno, como é que é isso? Então, ela não teve a mesma sorte que eu. Não vou, Sofia, torcer pro Vasco. Eu vou continuar sendo flamenguista, Mengão. Ih, desse jeito vai virar vascaíno assim, vai virar assim. Vou fazer os flamenguistas tudo virar vascaíno. Eles já estão quase conseguindo, eles já tá bem no murinho assim, ó, quase pulando. Hoje eu entrevistei muita pessoa. Vou descansar, sabe como? Comendo bolinho de bacalhau. Sofia Oliveira, direto do São Januário, pro Globo Esporte. Beijos! Que delícia! O Vasco também joga, coloca na tela aqui. Cadê o Vascão? Muito bem, o Vasco vem com Léo Jardim, Puma Rodrigues pelo lado direito, Cuesta e Robert Renan. Essa é a dupla de zaga. Lucas Piton pelo lado esquerdo, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, GB e Andrés Gomes. Esse é o Vasco, poderoso Vasco, praticamente esse Vasco aí que encontrou o Corinthians na final da Copa do Brasil. O Vasco vai no Maião encontrar o Mirassol.
Hoje é dia, sabe de quê? Dia de Vascão, cara. Dia de Vasco. Vasco que joga contra o Mirassol, lá em Mirassol, 8 da noite, lá no Maião. E a gente tem o campinho do Vasco na tela para trazer para você de casa uma prévia do que veremos em campo. Fernando Diniz é o treinador e aquele Vasco que a gente está meio que acostumado, né? Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton. Classe demais ali na defensiva do Vasco. Cauã Barros, Coutinho e Thiago Mendes, Nuno Moreira, GB e Andrés Gomes. Por que Marino não está jogando, Bigode? Ele não foi regularizado ainda, né? Não deu tempo? Não deu tempo. Queria ver o Marino, que é o Inestrosa, tá, gente? Isso. Assim, tem o desfalque do PH, né? Que sentiu dores no pé. Fica fora, o PH fica fora, o Puma vai jogar na vaga dele. E eu acho que o grande X da questão do Vasco nesse momento é o centroavante. É saber quem vai ser esse cara, porque depois da saída do Ryan, é claro que vai sentir. E eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com quem for esse escolhido, porque a gente não vai dar para comparar com o Ryan. O Ryan é um jogador que tem um potencial muito grande, a gente viu isso aqui muito de perto. O GB é um outro garoto que ainda tem uma lenha para queimar, tem um caminho a percorrer muito longo. Então é bom a gente ter paciência, ter muita calma com isso. E o Vasco tem que ir ao mercado. Eu acho que tem que ir ao mercado para trazer um cara com uma característica um pouco diferente. Anunciou o Brenner ontem, oficializou, né, o Brenner. Mas eu acho que tem que trazer um cara com uma característica um pouco mais parecida com a do Verratti, que tenha um pouco mais de mobilidade do que o Verratti, talvez seja um pouco mais técnico, mas que seja aquele centroavantão para fazer parede, para segurar o jogo, para quando precisar dar a bola nesse cara, para ele fazer o que o John Kennedy fez ontem, fez muito bem, faz a parede, segura o jogo, dá uma acalmada, porque o restante, o entorno, é muito bom. O entorno do Vasco é muito bom. O entorno desse centroavante vai gerar oportunidade. Então, esse cara ele tem que estar muito pronto, tem que estar preparado para poder converter em gols. E hoje, lá no Maião, estou esperando um jogo bem aberto. Estou esperando um jogo bem aberto entre Mirassol e Vasco. Acho que vai ser um jogo de gols e torço para que o Vasco comece essa trajetória em 2026 no Brasileirão. Quem sabe com uma vitória, talvez até um empatezinho. Acho que empatar lá com o Mirassol, né, Fernandão? Não é mau negócio, não. Principalmente pelo que fez no ano passado, Mirassol. Verdade. E para completar o que o Flavinho falou, GV, o Vasco tem interesse no Spinelli. Isso, Cláudio Spinelli. Cláudio Spinelli é um centroavante que eu já conheço há algum tempo. Eu já vi alguns jogos que ele jogava, quando ele jogava lá na MLS. Pique Canóbio, é isso aí, cabeludo. É aquele cara brigador que divide com o zagueiro, mas tem, como o Flavinho falou, tem bem mais mobilidade do que o Verratti. Não tem a bola aérea que o Verratti tem, mas consegue entregar em termos de fundamentos um pouco mais do que o Verratti entregava. E é um cara que vem, dentro do que o Flavinho falou, diferente do Brenner, mas também diferente do Verratti, é o meio termo ali entre os dois e pode ajudar muito o Vasco, porque é um cara que faz gols importantes, que se entrega, que briga muito com os zagueiros e pode ser importantíssimo. E dentro do contexto do jogo, o Vasco vai enfrentar o Mirassol, que perdeu, na minha opinião, 3 jogadores importantíssimos que faziam diferença, né? Que é o zagueiro, que veio pro Fluminense, como é que é o nome dele, Flavinho? James, né? Mas James é James. Chico da Costa, o centroavante. Isso, foi pro Cruzeiro. Que é o cara que era o definidor. E o Danielzinho, né? Que era aquele cara que a espinha dorsal do Mirassol foi desfeita. A gente não sabe como é que eles vão se comportar no Campeonato Brasileiro, até porque é a estreia e é uma oportunidade muito interessante do Vasco chegar lá e conseguir um empatezinho no mínimo. Dá até para ganhar, mas o empatezinho já tá muito bom. Deixa eu falar, é uma mistura de Canóbio com Ana Maria Braga, com Dani Carlos nos anos 2000, com o Vini Mexe a Cadeira, que o senhor lembra bem. E ele deu muito trabalho pro próprio Vasco, isso aí. Na Sul-Americana do ano passado. Ele é argentino, né, Bigode? Argentino. Beleza. Vini, vamos pra onde, Vini? Só uma diferença dele pro Canóbio. O Canóbio agora mudou o visual, né? Cortou o cabelo. Tá bonito. Vamos, o Zubeldia também. Também, exatamente. Vamos ver os números do Spinelli, pra gente ver se cabe no Vascão? Olha lá, rapaz! Cabe. É claro que cabe. E pelo Del Valle, não é na MLS que o Fernandão gosta. Exatamente. E assim, ele foi importante no ano passado na campanha do Del Valle, na Copa Sul-Americana, principalmente, né? Fez gols importantes. E eu acho que é um cara que ele vai, se de fato vier, né? Informação que a gente tem aqui, se o Vasco oferecer o que está pensando, muito provavelmente o Del Valle vai liberar. Então, assim, eu acho que é uma contratação interessante. E outra coisa, outro ponto positivo, o Admar Lopes está mapeando o mercado sul-americano. Eu gosto de bater nessa tecla porque aqui na América do Sul, não só na América do Sul, nas Américas, mas aqui na América do Sul especialmente, tem muita gente boa que não custa tanto. E o Botafogo fez isso durante um tempo, um passado bem recente e deu muito certo. Muito certo. Só para vocês saberem, tanto o Bremer
Brenner. Bremer. Werder Bremer. Não, mas o Bremer é o zagueiro lá da Juventus, que foi pra seleção também. Porque ele é o PVC. Tanto o Brenner quanto o Inestrosa estão regularizados. Marino e Inestrosa, desculpa. Estão regularizados. Então já o motivo da não convocação para o jogo é a questão do recondicionamento físico e etc. É melhor, né? Para não perder o cara aí por mais tempo. Precisa. Nesse momento ainda não tem necessidade. Segura um pouquinho. E o Brenner vem da Europa, né? Com fuso horário. Vasco. A reportagem vascaína na TMC é de Rodrigo Machado. Pois é, Torelli, logo mais, no bom horário das 8 da noite, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro, lá no Maião contra o Mirassol. E pra hoje, cara, vamos lá. Paulo Henrique sentiu dores no pé esquerdo, tá fora da partida. Pumita Rodrigues vai iniciar jogando na lateral direita. Os reforços, Marino Rinestrosa e Brenner, que já foram anunciados pelo Vasco, já falaram inclusive, não jogam hoje, não foram relacionados para a partida. Devem ficar para o jogo de segunda contra o Madureira, esse jogo com o mando do Madura, só que será disputado em São Januário. Então a provável escalação para hoje tem Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues na direita, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton na zaga, meio de campo, Cauã Barros, Thiago Mendes, e aí 3 jogadores mais avançados, o Nuno Moreira pela direita, Felipe Coutinho centralizado e Andrés Gomes caindo pela esquerda, e o GB isolado no ataque, com uma possibilidade do David entrar na vaga do GB. Vegeta. Sobre Vasco, expectativa para hoje. Boa, Farias, porque o Saião já tá reclamando do GB jogar. Porque assim, meio que não tem outro jogador na função, mas eu acho que ele vai rodar hoje, pelo que a gente tá vendo de noticiário. Surgem opções, né? Existe ali o David, de repente o Rojas entra e joga sem um jogador de referência. Eu acho que o GB vai acabar perdendo espaço hoje. Tô animado assim, dentro do limite da responsabilidade, entendendo que o Vasco é um time em evolução, tem recebido mais opções de elenco, algumas ainda não estão à disposição, não vai ter o Inestrosa, não vai ter o Brenner. O Mirassol é um time que ano passado foi muito forte dentro de casa, mexeu muito, mas não mexeu ao mesmo tempo, né? Você olha para a provável escalação do Mirassol hoje, o goleiro é o mesmo, Walter, o João Vitor segue na zaga, o Reinaldo segue na lateral esquerda, meio de campo talvez mexeu um pouquinho mais, só que o ataque tem o Alisson, o ataque tem o Negueba, tem o Renato Marques, jogadores que já estavam no ano passado. Então, imagino que o Mirassol mantém uma organização de um técnico que segue no cargo, se prova mais uma vez um adversário complicado, tem enfrentado ainda mais lá no Maião. Então, tem toda uma boa expectativa, cara. Uma boa expectativa para ver se Vasco jogar. Tomara que seja um time mais equilibrado, que é o que temos cobrado. Um Vasco que não sofra tanto na defesa, seja um time mais sólido, porque, ao que tudo indica, né, ano passado já foi assim com menos opções, esse ano com mais opções. O Vasco deve ser um time forte ofensivamente mais uma vez. Precisa equilibrar, mas aí eu vou aguardar o jogo para entender como o Vasco se comporta. A dificuldade é enfrentar, mesmo que um time diferente, mas um time que comprovou que o mando de campo é vital. Sim. O time que foi o melhor mandante do brasileiro do ano passado, o Mirassol. A sensação conseguiu vaga direta para a Liberta. Brandão, você que também acompanha bastante o Vasco, né? Foi repórter do Vasco durante um bom tempo aqui na TMC, vê com bons olhos esse início de brasileiro, vê o Vasco mais forte do que, por exemplo, o que você acompanhou no início do ano passado, dessa competição? Vejo mais forte, mas tem que comprovar isso dentro de campo, né? E a equipe, como eu disse, concordo com o Farias, né? Eu tô esperando esse equilíbrio. Esse equilíbrio que a gente até ainda não encontrou no Vasco. A gente viu no jogo contra o Boa Vista, o time venceu de 3-0. Quem vê só o resultado acha que foi um massacre que o time mereceu, mas o time foi muito ameaçado pelo Boa Vista, que você teve nesse jogo, né? Mas foi um misto frio, né, Tânia? Bem frio. Mesmo assim, né, cara? O time foi muito ameaçado pelo Boa Vista e, assim, a gente espera ter uma equipe mais equilibrada diante do Mirassol, muito modificado, né, com relação ao ano passado. Se é Vasco, tá na colina.